Oi, gente, Pai do Senhor Jesus, boa noite a todos. Bom, queria compartilhar com todos a passagem que se encontra em Marcos, capítulo 14, versículo 32 em diante, né? Essa passagem vai falar quando Jesus foi ao Getsemane orar, clamar, Abba, Pai, né? Ele disse, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que me chama a atenção nessa passagem é o fato de Jesus ter redirecionado o seu olhar no momento de maior angústia, porque o versículo 32 vai dizer, né? Sente-se aqui um pouco que eu vou orar. E aí continua dizendo, levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E ele disse, a minha alma está em profunda tristeza, está triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele, aquela hora, né? Ou seja, Jesus estava pedindo para não passar por aquilo. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, né? Então, depois que ele orou, ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. E disse, Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o versículo continua. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Ou seja, era no momento, bem momentinho antes dele, né, ser entregue para ser crucificado e morto em nosso lugar. Né? Então, aqui me chama a atenção a parte que fala da angústia do nosso Senhor, né, e que ele se fez homem, né, por nós. Jesus foi entregue por nós, né, uma alegria, mas também um momento de tristeza. Então, nesse caso aqui, Jesus estava muito angustiado, com a alma aflita. Como eu falei no primeiro vídeo, o que me chama a atenção é ele ter redirecionado o olhar. Ele falou assim, Pai, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Ou seja, Jesus não queria passar por aquilo, a parte carnal dele não queria passar por aquilo, mas ele redirecionou. Ele preferiu olhar para a parte da vontade dele que queria obedecer a Deus. Então, ele não olhou para a parte da vontade carnal, ele olhou para a parte espiritual. Por isso que ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, pelo meu sentimento humano, Pai, eu não quero. Mas, pelo sentimento que eu tenho por ti, pelo amor que eu sei que o Senhor tem por mim, seja feita a tua vontade, né? Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia o que ele veio fazer, Jesus sabia para onde ele ia, né? Então, ele redirecionou o seu olhar naquele momento de tristeza, angústia e dor para o que iria trazer força, quem iria trazer forças a ele, né? E, então, que a gente também possa aprender com Jesus, né? Aprendei de mim. Que ele diz isso, né? Aprendei de mim. Jesus disse isso para nós. Aprendei de mim que sou manso. Ele diz, né? Todos os dias. Ele está vivo e ele reina. Glória ao Espírito Santo de Deus. Então, que a gente possa estar aprendendo com Jesus, né? Eu fico pensando, imagina se Jesus tivesse escolhido dormir naquele momento como os discípulos, né? Porque se os discípulos estavam cansados, imagina Jesus, né? Era Jesus quem curava, era Jesus quem pregava. Então eu acredito que Jesus estava um pouquinho mais cansado que os discípulos, né? Mas, além de cansado, ele estava angustiado. Então, ou seja, era um momento de cansaço, era um momento de dor, era um momento de angústia, era um momento de ansiedade, era um momento em que só com forças no Pai mesmo. O que engraçado é que em outra passagem, Jesus dormiu. Em outra passagem, ele estava no barco na maior tempestade, mas ele estava dormindo. Por quê? Porque ele soube o tempo todo redirecionar os seus sentimentos. Ele sabia que ele ia morrer e precisar ser entregue por nós. Sabia desde o princípio. Só que naquele momento do barco, ele estava dentro de si em calmaria, então ele dormiu. Tanto é que no meio da tempestade, os discípulos precisavam descer lá e acordar Jesus. Ei, Jesus, acalma a tempestade aqui. E aí Jesus foi, acordou e acalmou a tempestade. Ué, vocês não têm fé pra fazer isso? Ou seja, ele tava top. Ele tava lá como?
Oh, fé lá em cima, confiança lá em cima, né? Então naquele momento ele dormiu. Na nossa vida também, a gente tem momentos em que a gente tá super confiante. Só que tem momentos, como o momento de Getsemane, que a gente tá fru. A gente tá lá embaixo, né? A gente tá triste, a gente tá angustiado, a gente tá com ansiedade. Então, é o segredo que Jesus tem me dado e que eu tô repassando, né? É o fato da disciplina. Jesus foi o homem mais disciplinado, foi e é, né? O homem mais disciplinado que a gente pode conhecer. E ele deixou pra gente o caminho, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele deixou o caminho pra gente trilhar, então que a gente possa estar trilhando, né? Então qual o caminho? Jesus no momento mais difícil, o que ele escolheu? Ele escolheu dormir? Não, porque naquele momento não era o momento de dormir. Naquele momento não era o momento, não estava a maior tempestade. Pelo contrário, não tinha tempestade nenhuma. Mas aqui dentro estava tempestade. Então ele precisava é, se voltar para o Pai para buscar forças no único que podia, o único que nos ama, que nos quer bem, e quer bem. Então, diferente do momento do barco que estava a maior tempestade do lado de fora e que aqui estava calmaria, nesse momento do Getsemane, aqui estava a tempestade e em volta estava a calmaria. Então, o que fazemos quando a confiança se vai, quando a angústia aperta? Né? Jesus nos ensina que a gente tem que orar e não dormir, a gente tem que vigiar, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, que a gente não dê ênfase à carne, entende? Porque a carne é fraca. Você não fica falando isso. Eu pensei isso esses dias, eu fiquei, caraca, é mesmo. Tipo, não fica pensando que a carne é fraca, no sentido de, ai, a carne é fraca, toda hora eu vou pecar porque a carne é fraca. Não, meu, a carne é fraca. Você não precisa ligar pra ela, entendeu? O espírito é que tá pronto, a carne é fraca. Fraquinha, deixa ela ser fraca, deixa pra lá ser fraca. Entendeu? Vai ser fraca lá, entendeu? Deixa o espírito ser forte. Olha pro espírito, entendeu? Carne é fraca, ela vai perder, já perdeu em nome de Jesus, entendeu? É nesse sentido que eu quero levar você a pensar agora. Entendeu? Que a carne é fraca, que ela já perdeu em nome de Jesus. Jesus fala que a gente já venceu. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, Jesus tem me ensinado isso e eu quero repassar com vocês. Aprendi? Talvez. Tô aprendendo. Tô praticando, né? Porque a palavra é uma prática. Tudo que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática. Então, se eu tô dizendo aqui pra vocês, não é porque eu já passei e venci, é porque eu estou aprendendo. De repente, eu vou passar por uma situação, né, que eu preciso colocar em prática. Então, a gente aprende hoje pra de repente passar por uma situação em que a gente precisa aprender colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Então, o que a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo que nos momentos de angústia a gente tem que redirecionar o nosso olhar. A gente não olhar para as nossas vontades, mas focar em obedecer a Deus, porque Ele nos quer bem. Ele nos deu a eternidade, Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então Ele não nos quer mal. Se Ele nos quisesse mal, Ele já teria lançado a sua ira e pronto. Ele nos quer bem. Ele enviou o seu filho para morrer por nós. Então, que a gente possa olhar para isso, sabe? Foi isso que Jesus fez. Jesus sabe, ele estava angustiado, mas ele não deu lugar a isso. Ele deu lugar à vontade de obedecer ao Pai. Existem duas vontades dentro de nós, o tempo todo coexistem. Né? A vontade de afasta de mim esse cálice e a vontade de seja feita a tua vontade. Então, que a gente não olhe para as vontades carnais, que é de pedir para afastar o cálice, mas que a gente olhe para as vontades espirituais, que é a vontade de que seja feita a vontade de Deus, né? A palavra mesmo diz que toda tribulação que a gente passa aqui produz perseverança e um caráter aprovado. Então, que a gente possa focar em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e assim como Cristo direciona nossos olhos ao Pai, e no seu momento de dor, que nós possamos direcionar nossos olhos para Cristo nos nossos momentos de dor. E não só nos momentos de dor, né? A gente tem que parar com a mania de só orar, intensificar a oração no momento de dor. Não, como a gente pode perceber no caminho da Bíblia, ao longo da história, que Jesus não orava só em momentos de dor. Acho que foi por isso que Jesus teve força, né? Ele orava todo o tempo, né? Eu tenho tentado ter uma rotina de oração que antes eu não tinha. Agora eu tenho tentado ter uma rotina de oração. Então, se vocês quiserem, eu posso também, junto com vocês, tá tendo essa rotina de oração. Por isso que eu peço também para vocês orarem, né? Que eu também vou orar. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar
pra vocês hoje, tá bom? E um beijo pra vocês, que vocês possam estar guardando essa palavra no coração, porque eu também tô guardando no meu coração, pra que na hora que vier as tempestades, tanto interiores quanto externas, a gente possa ter forças, buscar forças em Deus, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.